Oi, tudo bem? Quer tecer? Você joga no Tigrinho? Você faz apostas na segunda divisão do campeonato tailandês de cricket? Bom, faça você ou não faça essas apostas, eu quero compartilhar aqui alguns dados que eu descobri alguns dias atrás e me deixaram bastante chocado. É, sei lá, talvez indignado, e eu quero deixar você indignado também. Bom, antes de começar, me parece que, aqui, opinião minha, que o brasileiro médio não sabe o que investir significa. Recentemente fizeram um levantamento, alguns dados relacionando como o brasileiro gasta o seu dinheiro e faz investimentos. Mas a primeira coisa que tem de errado nesse levantamento é que eles trataram apostas esportivas como investimento. Enquanto jogos de azar, aí esses sim eles não consideraram investimentos. E na verdade, nenhum nem outro é investimento. Afinal. Bom, e os dados são esses aqui. Olha só que bacana, eu vou até ler aqui. 23% da população investe na poupança. 6% investe em títulos privados, tipo CDB e uma caixinha do Nubank, esses negócios assim. 5% investe em fundos de investimento. Outros 4% dos brasileiros investe em bitcoins e as demais criptomoedas. E 3% apenas dos brasileiros compra ações na bolsa de valores e uma parcela um pouco menor que isso, de mais ou menos 2% de pessoas, investe em imóveis. E o que é mais curioso disso aqui é que 63% dos brasileiros não investe em nada. Nenhum produtinho, não bota nem uns 10 realzinho na caixinha do Nubank. E o que mais me causou estranheza aqui é que mais de 40% da população já fez algum tipo de aposta esportiva, seja na Loteria Federal, Blaze, Tigrinho, é, é, aposta esportiva mesmo, né? Sei lá, rifa de influencer e tantas outras coisas, né? E, bom, aqui, ó, observa só, se liga. 23% das pessoas fizeram apostas esportivas sem contar a Mega Sena e a Blaze, e entre outros, né? Só esse número de 23%, ele já vai representar um total maior de pessoas que investiram nos CDBs, nos fundos, em cripto e em ação. Na média, essa rapaziada que investe gasta R$ 200 por mês em apostas. E os que apostam de vez em quando, sem a mesma frequência que esses primeiros que eu falei, eles gastam na média R$ 100. Outra fonte que eu pesquisei e juntei aqui no meu dossiezinho informa que essa rapaziada gasta mais ou menos R$ 263 por mês. Essa divergência é até normal, né? Porque a amostragem muda um pouco, os valores que as pessoas falam pode ser um pouco diferente e cada uma delas pode ter feito um arredondamento diferente, então dá para considerar uma margem de diferença aí. E essa segunda pesquisa que chegou a esse valor de R$ 263 foi a que assim, mais me impactou, porque o número de 260 ele já representa quase que 20% do salário mínimo, bicho. Imagina, 20% do salário mínimo de uma pessoa que ganha um salário mínimo sendo gasto em apostas, por exemplo. É algo bem preocupante, bicho. Nos 4 primeiros meses de 2025 foram gastos quase 30 bilhões em apostas por mês. Não é no período total, é por mês. E nesse período todo, o governo arrecadou um pouco mais de 3 bilhões e meio de reais com essas apostas. Então, você vê que existe um grande interesse do governo em incentivar esse tipo de investimento, porque ele gera mais dinheiro. E bom, aqui agora eu vou fazer uma comparação aqui que pode ajudar você
a entender em qual dos dois é melhor de estar enquadrado. Continuando nessa pesquisa, 47% dos apostadores estão endividados. 10% desses são viciados. Será que é só isso? Eu desconfio um pouco desse número. 52% das pessoas tentam recuperar as suas perdas fazendo novas apostas. Tipo, eu joguei dinheiro de um precipício e eu não tenho como pegar. Então, para conseguir o dinheiro que eu joguei antes, eu vou jogar mais dinheiro lá embaixo. 10% das pessoas venderam os pertences ou contraíram empréstimos para conseguir apostar ainda mais. Novamente, desconfio desse número. Será que é só isso? E por fim, 30% das pessoas apostam mais do que podem. Isso segundo a informação delas mesmas. Essas pessoas têm consciência de que o valor que elas gastam com apostas poderia estar sendo destinado a outras coisas. E aqui eu não estou nem entrando no mérito dos investimentos, mas dá-se a entender com isso que essa pessoa ela pode, por exemplo, deixar de pagar a fatura do cartão de crédito ou atrasar uma conta de consumo da casa para ela poder apostar e tentar assim ganhar mais dinheiro. E olha, eu não quero aqui tomar um discurso hipócrita e dizer que eu acho que as pessoas deveriam ser proibidas de apostar e tudo mais. Eu acho que a coisa ela deve gerar muito mais em torno da ciência e da noção das pessoas, da maturidade das pessoas para lidar com o próprio dinheiro e com o que deveria, teoricamente, ser diversão, do que o governo regular essas coisas, ou tem que proibir tudo mais. Eu não quero tomar esse discurso hipócrita aqui, mas se você observar bem, me parece que o brasileiro médio não tem maturidade para lidar com dinheiro, muito por uma falta de conhecimento e educação financeira. Até porque você deixar de pagar uma conta da sua casa, ou de contrair, ou de tomar empréstimo para poder fazer mais apostas na esperança de que você vai conseguir recuperar essa grana, me parece meio que maluquice, sabe? E, bom, apenas para relacionar esses números que eu passei aqui, eu quero dar continuidade. E veja, apenas 5% dos investidores está endividado. As pessoas que investem, em geral, elas têm mais possibilidade de ter uma renda passiva, são pessoas mais centradas com o dinheiro e têm menos propensão à ruína, ou seja, elas são menos suscetíveis a, por exemplo, a uma falência ou a ficar desempregada e passar fome, por exemplo, porque essa pessoa ela tem uma mentalidade de poupança e de investimentos muito maior do que essa pessoa que vive, por exemplo, com R$ 1.500 e gasta 20% do salário em apostas. E elas também são menos dependentes do governo, em geral, pessoas mais prósperas, e isso tudo reflete a sociedade e diz muito mais a respeito de como nós estamos caminhando para um futuro onde nós teremos mais problemas, né, em uma sociedade em que nós teremos pessoas endividadas, pessoas viciadas em jogo, uma sociedade onde nós teremos mais velhos do que pessoas ativas produtivas, e tudo isso dá-se a se pensar qual o rumo nós queremos tomar como país e o que deve ser feito para que menos pessoas dependam da Previdência, menos pessoas acreditem que elas têm que investir no tigrinho para conseguir pagar as despesas do mês, e que mais pessoas deveriam se preocupar com a educação financeira para que elas soubessem lidar melhor com o dinheiro delas e serem mais felizes no seu dia a dia. Por esse vídeo é isso, gente. Valeu, se inscreve.